Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã, 3 de junho de 2025, uma manhã bem friazinha aqui na minha cidade, mas tudo é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fez bastante frio durante a madrugada, né? Deu aquela neblina bem geladinha, mas o nosso Deus, ele é poderoso. Tudo que ele envia para nós sobre a face da terra, né, é necessário. Nós necessitamos da chuva, necessitamos do frio, necessitamos do sol. Então Deus, ele fez tudo na medida certa, tudo na hora certa, tudo tem o seu tempo determinado. Então chegou o tempo do frio, nós vamos agradecer, porque o nosso Deus, ele é fiel em tudo e para com todos. E a sua palavra nos diz, né, que ele não faz acepção de pessoas. Quando ele manda a chuva, ele manda para todos. Quando ele manda o sol, ele manda para todos. Então todos sobre a face da terra é beneficiado pelas misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, né, do livro, a carta de Romanos, né, de Paulo aos Romanos, onde nós estamos aí no capítulo 8, né, nós já lemos aí epístola, né, carta não, epístola de Paulo aos Romanos, né, hoje nós estaremos lendo o capítulo 8, nós não vamos ler ele todo porque ele é bem grande, né, os outros a gente tem lido todo porque são pequenos, 16, né, 20, 23 versículos, mas este ele tem 39 versículos, então nós estaremos, né, fazendo em duas partes. Então, hoje, gente, é 3 de junho de 2026, o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Essa palavra se encontra em Salmos 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Nós não tivemos trabalho algum, nós só temos que agradecer a Deus e adorar a ele por este dia. Nós não tivemos trabalho algum para fazer. Quando nós chegamos aqui na face da terra, este dia já havia sido preparado pelo Senhor. Amém? Vamos para a leitura da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo 8, que nos diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só o que Paulo está falando, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo de Deus é vida. O Espírito Santo de Deus, quando nós obedecemos a Ele, obedecemos a santa palavra de Deus, Ele nos livra, né? Ele nos dá o livramento. E aqui, me livrou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todo aquele que dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, ele é livre do pecado, ele é liberto, ele é livre da morte, da condenação eterna, e ele tem vida eterna com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos garantiu e nos garante vida eterna com ele. Mas para isso nós temos que receber a palavra, aceitar, receber Jesus, confessar Jesus, receber Jesus. Então, recebendo Jesus, confessando ele como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de vida, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de vida, que nos dá o livramento, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos convence, irmãos, do pecado, do juízo, das injustiças. O Espírito Santo de Deus é que testifica com o nosso coração, é que testifica com os nossos pensamentos, é que testifica com a nossa vida, e ele não só testifica, mas ele nos convence. Mas para isso nós temos que dar ouvidos, e a palavra de Deus diz, né, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele tem falado. O Espírito Santo de Deus, ele tem orientado. O Espírito Santo de Deus, ele tem movido no meio da igreja. Só não recebe a bênção, só não recebe a vida eterna quem não der ouvido. Muitos têm desprezado o Espírito de vida, muitos têm desprezado o Espírito Santo de Deus, muitos têm desprezado a palavra. E por isso Deus colocou em meu coração para que estivesse, né, lendo a palavra de Deus aos Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, e tem muitas revelações para a nossa vida.
E vocês não têm a noção como que tem sido grande a luta para estar aqui lendo a palavra de Deus. A luta tem sido grande, tem surgido várias situações, vários conflitos, mas passa um dia, passa dois, mas nós estamos aqui. Nós vamos encerrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, este propósito que Deus colocou no meu coração, para estar incentivando, né, o povo de Deus a estar lendo a palavra, a estar ouvindo a palavra. Tem gente que não tem leitura, mas tem ouvido. Então, a palavra de Deus está chegando até você através da minha voz. Essa simples voz, esta voz, né, é simples, mas é o Senhor, mas é um instrumento que o Senhor tá utilizando para chegar até você. Então a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça. Então ouça, pratica e seja obediente. Então o Espírito Santo de Deus, ele é vida. O Espírito Santo de Deus nos liberta do pecado e nos liberta da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o versículo 3 diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que andemos segundo a carne, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que não são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é vida, ele é paz. O Espírito Santo de Deus, ele é limpeza. O Espírito Santo de Deus, ele é pureza. O Espírito Santo de Deus, ele testifica com a igreja dele na face da terra. E vamos, irmãos, receber o Espírito de vida em nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Porque Ele é quem conduz a igreja, Ele é quem conduz os nossos passos, é Ele quem nos dá livramento. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos traz entendimento da palavra, é Ele que nos ajuda a guardar a palavra, é Ele que nos faz lembrar a palavra de santidade, a palavra de fé, a palavra de renovação, a palavra de restauração. Então, quando nós, porque a inclinação da carne é morte, então tudo que a nossa carne quer, ela vai nos separar de Deus, ela vai nos afastar de Deus. Mas quando nós buscamos, quando nós inclinamos, né, para o Espírito, aí nós passamos a ter vida e vida em abundância, a vida eterna, a vida que nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor, é a vida eterna e vida de paz. Passamos pelos conflitos, passamos pelas lutas, passamos pelas adversidades, mas nós temos esta paz. E esta paz, irmãos, é a certeza da vida eterna. Essa paz é a certeza que os nossos pecados foram perdoados. Essa paz que nós temos é a certeza que o Espírito Santo testifica conosco quando nós vamos fazer algo errado, quando nós estamos praticando algo errado. Essa é a paz do Espírito Santo de Deus na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque então nós temos que inclinar para o Espírito. E há uma luta constante, há uma batalha constante, mas aquele que persevera na presença do Senhor, orando, lendo a palavra, meditando na palavra, vence a carne. É uma luta constante, mas vence, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós estando em Cristo, estando na palavra, com a palavra, nós somos vencedores, nós vamos vencer. O Espírito Santo de Deus vai nos dar condição de vencermos a carne, de vencer os desejos da carne, os desejos carnais. E aí eu poderia citar alguns, mas eu não vou citar porque não é o propósito neste momento. Mas você vai ver lá os frutos do Espírito Santo em Gálatas 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então os frutos do Espírito Santo nos aproxima de Deus. Os frutos do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, nos dá vida, nos dá força, nos dá coragem, nos leva à santidade. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós vermos a face de Cristo, para nós estarmos com Cristo, nós precisamos pedir ao Senhor Espírito Santo que a nossa carne, né, os desejos da nossa carne, eles venham ser dispersos, eles venham cair por terra, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, para que os frutos do Espírito venham fazer morada na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a paz que nós falamos dela é essa, é a certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco, é a certeza de que nós temos nossos pecados perdoados, é a certeza de que o Senhor Espírito Santo guie os nossos passos, guie as nossas vidas. Guie, né, por caminhos de justiça, por caminhos da vereda, caminhos não, por caminho, porque Jesus ele disse, eu sou o caminho, não é os caminhos, é o caminho. Então, somente Jesus Cristo nos leva à presença do Pai. Se não for por ele, nenhum outro vai te levar à presença do Pai. Nenhum outro vai te levar à salvação. Porque quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Quem derramou seu sangue foi Jesus Cristo. Quem perdoou os nossos pecados é Jesus Cristo. Quem rogou o Espírito Santo para que estivesse conosco na face da terra é o Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos órfãos. Nós estamos acompanhados do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da paz. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, né? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, tudo que a carne deseja vai te afastar de Deus. É inimizade contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, todos aqueles que fazem a vontade da carne, todos aqueles que vivem, né, dos desejos da carne, não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus, mas aquele que se inclina para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de vida, esse sim agrada a Deus. E importa agradar a Deus em espírito e em verdade. Olha só a palavra de Deus completando. Importa agradar a Deus em espírito e em verdade. Aonde você estiver, você tem que estar com a palavra de Deus. Aonde eu estiver, aonde nós estivermos, nós temos que estar com a palavra de Deus guardada em nosso coração e ser praticante dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo aquele que faz a vontade do Espírito Santo de Deus agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha só o que Paulo estava declarando para minha e para a tua vida. Ele declarou para aquele povo naquele dia. E essa palavra está sendo declarada para nós neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Faça um autoexame da sua vida, faça um autoexame da sua história, faça um autoexame da sua caminhada de fé, da sua caminhada cristã sobre esta palavra. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E a palavra de Deus diz lá em Coríntios, né? Examine-se o homem a si próprio. Então o Espírito Santo de Deus está pedindo para nós fazermos um exame de nós mesmos. Não é examinar o nosso próximo, é examinar a nós mesmos. Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. E como é que nós vamos cuidar do nosso corpo? Estando lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 1 que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O Senhor está nos dando essa oportunidade, está nos dando essa condição. Aproveite. Não deixe para amanhã, comece a ler, comece a meditar na palavra, comece a pedir ao Senhor Espírito Santo para abrir a sua mente, porque o Espírito Santo, ele é o professor maior que está sobre a face da terra. É ele quem abre a nossa mente, ele quem abre o nosso entendimento, desde que nós declaramos isso. Desde que nós declaramos, Senhor, estou na tua dependência. Senhor, eu vou ler a tua palavra, mas que o Senhor fala no meu coração. O Senhor fala na minha mente, fala na minha vida. E quando nós estamos lendo, irmãos, a palavra de Deus, nós estamos sendo libertos. Nós estamos sendo curados. Nós estamos sendo abençoados.
E a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então, a leitura da palavra, ela não vai trazer dor, ela não vai trazer sofrimento, muito pelo contrário, ela vai tirar a dor, ela vai sarar as feridas, ela vai trazer libertação, ela vai trazer cura. Nós vemos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, quando Mateus, quando Jesus, curou a sogra de Pedro, logo em seguida levaram ali muitas pessoas enfermas, endemoniadas, e Jesus, com a sua palavra, ele curou todos que tiveram fé, todos que ouviram, receberam, aceitaram a palavra, tiveram fé, receberam de bom grado, foram curados. Então é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que traz renovo para a nossa vida, é a palavra que nos aproxima da presença do Senhor. É o Evangelho Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, e se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja Deus. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Filhos de Deus, de que maneira, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Glória a Deus, aleluia. Então o Espírito Santo de Deus é quem testifica com a igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem testifica com aquele que recebe Jesus, que recebe a palavra, que recebe o Espírito Santo de Deus. Então ele que testifica. E testificando, aceitando a testificação do Espírito Santo de Deus, você passa a ter vida, e vida em abundância. Vida para toda a eternidade, vida com Cristo aqui na terra, para passarmos pelas lutas, pelas provas, as adversidades sem vacilar, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, e vida eterna com Cristo Jesus. E vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmãos, para ser filho de Deus tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito da verdade. O Espírito Santo que muitos falam, mas não tem essa intimidade com ele. É necessário ter intimidade. E para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, tem que ter intimidade com a palavra. Com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. É o Espírito Santo de Deus que nos glorifica, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não conseguimos, quando nós não conseguimos expressar algo que está nos atormentando, algo que está dentro de nós, algo que nós não conseguimos expressar. Porque tem momentos da nossa vida que passamos por tantas aflições, tantas lutas, tantas adversidades que nós não conseguimos expressar. Nesse momento nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco e ele testifica junto ao Pai. E nesse momento nós somos glorificados. E com ele sejamos glorificados. Olha só que coisa linda. Com ele também sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Irmãos, tem algo maravilhoso a ser revelado para nós naquele dia. Mas para isso nós temos que permanecer fiel. O próprio apóstolo Paulo diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, tudo que nós passamos aqui, não tem nada que vai ser incomparável com aquilo que está preparado para nós. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, então tudo que nós passamos aqui, irmãos, neste tempo presente, não há de comparar com a glória que há de ser revelada. Então há algo, irmãos, que está bem guardado e vai ser revelado para aquele que permanecer fiel até o fim.
Tem algo que está guardado, algo maravilhoso, algo esplendoroso, algo, né, que nós não conseguimos imaginar. Só quando nós chegarmos lá do outro lado é que nós vamos ver o que está, né, o que está de precioso guardado para nós, vai ser revelado, vai ser mostrado para nós, mas para isso nós temos que perseverar até o fim. E o inimigo de nossas almas, sabendo que tem algo preparado para nós, ele faz de tudo para nos afastar da presença do Senhor. Ele faz de tudo para que a nossa fé seja esfriada. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé ela é renovada, ela é restaurada, a nossa vida é santificada, nós somos purificados através da palavra. Quando nós estamos lendo a palavra, irmão, nós somos como o ouro que é passado pelo fogo. Nós somos purificados a cada dia que nós estamos lendo a palavra. Então, irmãos, leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque tem algo maravilhoso a ser revelado para aqueles que permanecer fiel até o fim. E mais, vamos ser chamados pelo nome. Vinde bendito de meu Pai. Então, nesse momento, vai ser revelado algo para nós. Algo que nós não conseguimos imaginar. Nesse mundo aqui, nesse momento, nós não conseguimos imaginar. Mas é algo que vai ser revelado para nós. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nos escravizava, nós não somos escravizados mais, porque Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos tirar da prisão, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos aprisionou. Né? Quando nós confessamos Jesus, nós somos libertos dessa escravidão, dessa servidão, porque nós servíamos a ídolos mudos, nós servíamos a idolatria, nós servíamos coisas que não traziam benefícios para a nossa vida, que não trazia benefício algum, muito pelo contrário, matava a nossa fé, afogava a nossa fé. Mas quando nós recebemos Jesus, nós fomos, né, libertos dessa servidão, da corrupção, porque nós estávamos corrompidos, a nossa mente estava corrompida, o nosso ser estava corrompido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo veio para tirar toda essa corrupção no momento em que nós recebemos Jesus, e Deus está dando a oportunidade de todos serem salvos. A porta está aberta. A palavra tem sido pregada, o Espírito Santo de Deus ainda está sobre a face da terra, está conduzindo a igreja, está falando. Louvado seja o nome do Senhor, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Louvado seja o nome do Senhor. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Imagine, irmão, nós que temos o Espírito Santo, gememos. Imagine aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. O tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele tira esse sofrimento. Ele não nos deixa sofrer. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz em águas tranquilas, em pastos verdejantes. O Senhor Espírito Santo, ele traz vitória para nós, ele traz resposta para nós. Agora imagine aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, a dor dele é dobrada, o sofrimento dele é dobrado e não tem solução. A solução está na palavra de Deus, a solução está em Jesus. A solução do mundo está em Jesus. Quando as pessoas tiverem a consciência que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o libertador, a vida vai ser transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Esperando a redenção do corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos encerrar a leitura aqui e no próximo vídeo estaremos dando continuidade, né, do versículo 26. Eu quero deixar aqui, né, um desafio. Você que está acompanhando, deixa aí, né, nos comentários aonde nós iremos iniciar a leitura, né, no próximo vídeo.
tá? Eu encerrei no versículo 25, eu quero ver se você está acompanhando aí, né, juntamente com o Espírito Santo de Deus, a leitura. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por este momento e por essa oportunidade. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, te agradecemos pelos teus cuidados, te agradecemos, ó Deus, porque nós não estamos sozinhos nessa face da terra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o teu Espírito Santo tem falado, tem testificado com cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, te agradecemos pela ministração da tua palavra. Te agradeço, ó Deus, por este momento que o Senhor tem, Senhor, nos proporcionado de estarmos, Senhor, juntamente com os teus servos e servas, lendo e meditando na tua palavra e dando ouvido ao teu Espírito Santo. Que não venha cair, Senhor, no esquecimento a tua palavra, mas que o teu Espírito Santo nos faça lembrar, meu Deus, meu Pai, a cada momento, a cada instante das nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos faça lembrar das palavras, Deus, que vai nos libertar, da palavra que vai nos libertar, da palavra que tem nos mantido de pé. Meu Deus, não a parte de nós o teu Espírito Santo, não a parte de nós a palavra da lei, mas que venha ser acrescentada em nossas vidas uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Pai, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra por obra. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada e nos enche, ó Deus, com os frutos do teu Espírito Santo e com a tua santa palavra. E assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixa aí o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas também possam, né, estar recebendo esta palavra de vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho das notificações. Amém? Fique na paz e até o próximo vídeo. Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus da verdade. Amém e graças a Deus.